Glória a Deus, glória a Jesus, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos para a terceira parte do vídeo, né? Essa é a terceira parte do vídeo. Onésimo o escravo, né? Paulo estava preso. Paulo estava preso em regime domiciliar ou em casa, né? Domiciliar em casa, né? Ou em casa. Pois bem, ele não poderia se comunicar através de redes sociais, de visita, não podia sair de casa e etc. Né? Então, mas, mas Paulo estava fazendo carta, né? E continuava pregando o evangelho. Ele foi preso por isso. Então ele estava descumprindo, né, uma ordem judicial, né? Estava descumprindo uma ordem judicial, descumprindo a lei, né, da época, né? Então, se Paulo não podia pregar, se Paulo não podia evangelizar, foi preso pelo evangelho e ele estava escrevendo carta para as igrejas, então ele escreveu quarta epístola, né? Então ele, de alguma forma ele estava pregando, estava evangelizando e estava fazendo a mesma coisa, né? Então, se ele foi preso por isso, pelo evangelho, então tudo indica que essas cartas o soldado romano não sabia, né? A lei da época não sabia, o soldado romano não sabia, as pessoas que tinham prendido ele pelo evangelho não sabia que ele estava, as pessoas que prenderam ele pelo evangelho não sabia que ele estava com certeza fazendo essas cartas, e de alguma forma ele continuava evangelizando, continuava pregando e falando a respeito de Deus, de Jesus, da ressurreição, enfim, da morte de Jesus. Então, de uma forma ou de outra, ele continuava evangelizando. Então, se ele estava evangelizando através das cartas, então, com certeza ele estava fazendo escondido, né? Estava fazendo escondido. Os soldados não estavam sabendo disso, né? Ou quem prendeu ele não estava sabendo, né? Talvez até o soldado sabia, mas a pessoa que prendeu ele pelo motivo do evangelho não sabia que ele estava escrevendo essas cartas, né? Senão teria impedido, né? Senão teria impedido. Porque a pessoa que é preso em regime domiciliar, geralmente hoje, na lei de hoje, ela não pode se comunicar em rede social, não pode nada. Pode ver pessoas que são, até pessoas da alta sociedade que são presas domiciliar, ela não pode. É, talvez até elas tenham televisão em casa, tem televisão lá na prisão dela, mas ela não pode se comunicar, celular, ela não pode de computador, ela não pode estar na rede social, entendeu? Ela pode até ter um monte de coisa ali, mas não tem rede nenhuma, né? Não tá, pode fazer algum trabalho, alguma coisa, ou escrever alguma coisa e tal, mas não se comunicar, mandar e etc, nem por e-mail, nem por mensagem, nada, nem mensagem, né? Texto, nem mensagem de nada. Então, a pessoa que está presa, ela não pode comunicar com ninguém. Então, e se a pessoa descumprir a lei, ela prega uma pena, ela pega uma pena maior, né? Um castigo maior, mais duro, vai para prisão máxima, fechada, cárcere privado. Então, se a pessoa desobedece, ela estando em regime em tornozeleira, hoje tem tornozeleira eletrônica, né? Bota aqui no tornozelo o preso domiciliar. Então, se o preso domiciliar, se ele descumprir uma ordem, né? Descumprir a ordem e ele for pego, aí ele não vai mais ser por regime domiciliar, aí ele já passa por cárcere privado, aí ele já passa por um regime mais duro, mais rígido, aí ele vai para um cárcere privado, aí ele vai para uma cadeira elétrica, aí ele vai para vai ser torturado, aí enfim, ele vai para uma coisa mais. Ele vai jogado numa cela, só ele lá, ninguém, sem comida, sem nada, enfim, aí ele vai
Aí o soldado fica com mais raiva ainda. Então a lei fica com mais raiva. Quem mandou prender ele vai ficar com mais raiva ainda. Vai joga ele lá no corpo. Não dá comida para ele, não. Não dá nada para ele. Deixa ele morrer de fome lá. Então é assim que funciona. Então se você descumpre uma lei, uma coisa, aí quando vem mais duro, filho. Aí vem. Aí os caras já não vêm conversando, não. Já vem mais duro, já vem mais rígido. Então a lei já vem mais. Aí ele tá brincando, então agora ele vai ver. Então é assim que funciona, né? Então, se ele estava descumprindo e pegaram ele na outra prisão dele, foi por isso que ele morreu na outra prisão, né? Na outra prisão, na segunda prisão que ele prenderam ele, lá em Timóteo, aí ele já foi morto. Essa foi a primeira prisão. Então, na segunda, ele já, quando pegaram ele, já aí já não brincaram mais com ele, não. Agora tu vai pro fechado, agora tu vai pro. Então foi na segunda que ele morreu. Mas por quê? Ele insistiu, ele continuou pregando, continuou falando. É, então quando ele foi avisado, né? Ele foi avisado. Que se ele continuasse, ele ia morrer. Então ele continuou e aí veio o castigo, né? Veio a condenação, que foi a final. Aí já vieram para matar e foi o que aconteceu. Ele foi morto na segunda prisão, né? Inclusive, no Brasil, inclusive aqui no Brasil teve um político, né, que foi preso por não foi preso, né, por não só porque descumpriu, né, uma ordem, atirou na Polícia Federal, enfim, foi preso novamente e aí dessa vez ele foi para cadeia. É a mesma coisa, né? A mesma coisa foi. Então, mas Paulo, diferente dele, Paulo estava pregando o evangelho, né? E foi morto por pregar o evangelho. Então, Paulo foi morto por pregar o evangelho. Aqui esse político foi, que aconteceu aqui no Brasil esse caso, ele foi preso porque atirou na Polícia Federal, descumpriu a ordem, estava até com arma dentro de casa que não podia, e descumpriu a ordem e por isso foi preso. Então ele também estava em domiciliar, né, e descumpriu a ordem. Então era mais ou menos isso com Paulo. Paulo descumpriu a ordem e voltou de novo para a prisão, né? Mas Paulo estava pregando pelo Evangelho, por Jesus, né? Morreu por Jesus, diferente, né? Diferente. Então tem dois amores, o amor natural e o amor condicional, né? Então essa carta de Paulo ali intercedendo por Onésimo foi um amor incondicional, né? Tem o amor natural e é, o amor natural. Carta não podia, né? Não podia escrever preso, não podia escrever preso pelo Evangelho. Preso domiciliar não pode usar redes sociais, né? Se ele for preso se ele foi preso pelo Evangelho, por pregar o Evangelho, né? Então ele não poderia escrever cartas e mandar para as igrejas. É a mesma coisa de estar lá pregando, né? É a mesma coisa de estar na igreja pregando, né? Talvez ele foi avisado e por isso, de continuar pregando, ele foi preso de novo, né? Voltou de novo, voltou a ser preso e até pior, né? Foi até morto, né? Foi até martirizado ali pelo amor de Jesus ali. Então Paulo estava pregando. Talvez isso até foi avisado, né? Então ele mandando essas cartas para a igreja era a mesma coisa de ele estar lá pregando. Era a mesma coisa. Não muda nada, né? A pessoa está lá pregando ou está mandando carta. Ele mandava a carta, chegava lá, o Filemon lia, né? Quem estava na frente lá lia a carta para o povo e o povo passava para a igreja. Então era a mesma coisa, era como se ele mesmo estivesse falando lá na igreja. Então a carta a epístola que Paulo mandava era justamente para isso, para orientar os irmãos, mesmo ele estando preso, ele continuava se comunicando com, com as igrejas, se comunicando com os irmãos através das cartas. Então, naquela época não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha rede social. Então, a carta naquela época era uma rede social, né? Era uma parte
para a pessoa se comunicar com seus entes queridos, se comunicar com seus parentes, se comunicar com qualquer pessoa. Então Paulo se comunicava com os irmãos na igreja através das cartas. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha, né? Então era, entendeu? Então aqui é a última parte do vídeo de Onésimo. Espero ter ajudado em alguma coisa. Que é um estudo bíblico que eu fiz, um estudo simples, né? Uma coisa simples, mas que tem um grande conhecimento, né? Tem um grande conhecimento. Eu terminei agora recebi o diploma e fiz um curso seminário, né? Seminário bíblico. Depois eu vou estudar um pouco, depois eu vou estar passando para vocês aí, para os irmãos aí, quem quiser, né? Então, mas o diploma ele não diz nada, o que vale mesmo é o conteúdo. O conteúdo. Quando você fizer um curso, uma faculdade, uma coisa, o que vale mesmo não é o diploma em si, não é o coisa. O que vale é o conteúdo, é aquilo que tá escrito, né? É o conhecimento. É o conhecimento, é a essência, é o conhecimento, é isso que vale, né? Que vai salvar você não é o diploma, né? O que vai salvar você é a palavra de Deus, é o conteúdo, é aquilo que está no curso que você está fazendo, é aquilo que vai servir para você no futuro, no presente e no futuro, né? Mas lá na frente. Então, eu estou fazendo outro, estou fazendo a Academia dos Pregadores, né? Estou fazendo um curso aí teológico, Academia dos Pregadores. Já estou quase para terminar também. Talvez no final do ano agora eu já termino também. É outro diploma. É outro diploma bíblico, estudo, teologia, enfim, muitos conhecimentos. E eu tenho aprendido muitas coisas, né? Que às vezes não dá nem de passar tudo, né? Que é muita coisa, muito conhecimento. Mas eu vou passando aos pouquinhos também, porque eu causa também do eu estou ajeitando aí umas coisas, mas quando eu tiver tudo pronto eu vou passar algumas coisas também. Então, irmão, como eu estava dizendo, assim que eu terminar tudo, eu estarei passando, né? Eu estarei passando, eu estarei comunicando, eu estarei tudo que eu aprendi, que eu aprendi, eu estarei passando aí para os irmãos e assim a gente vai crescendo na graça e no conhecimento, né? Como diz a palavra do Senhor. Crescer na graça e crescer também no conhecimento do Senhor Jesus, amém. Então a gente vai crescendo conforme a gente vai. E, e é isso aí, né? E é isso aí. É que nem Jesus falou, né? Que nem Jesus falou na sua palavra, né? Que a palavra dele é a salvação. E se eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então, é a palavra de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, quem liberta a gente é a palavra de Deus, que a palavra de Deus é o próprio Deus, é o próprio Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.